Senhor, nos faça sorrir, conforme nós cantamos nessa noite, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 23. Um Salmos bem conhecido. Salmos de número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Deus é quem nos traz alegria, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Podeis tomar assento. O rei Davi, ao escrever o Salmo 23, ele tinha uma inspiração em 3 experiências marcantes em sua vida. Na adolescência, ele fora pastor de ovelhas do rebanho do seu pai, Jessé, e na sua proteção expunha-se às aventuras heróicas, livrando as ovelhas da morte. E como rei de Israel, ele era um referencial na política e também na vida religiosa do seu povo. Então essas 3 experiências capacitavam Davi a poder falar sobre a proteção, guardar, proteger, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Ele era profeta, sacerdote e rei. Rei Davi, ele era profeta, sacerdote e rei. E Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele escreve esta canção, ele escreve esses salmos, mas nós conhecemos o Salmo 23, e para entender o Salmo 23, nós temos que entender o Salmo 22 e o Salmo de número 24. Como que Davi, ele reconhece essa proteção em Deus. Por que Davi via em Deus essa proteção 1000 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo nascer? Portanto, há mais de 3000 anos atrás, ele escreve esses salmos. Mas o Salmo de número 22 é o salmo que ele revela o Messias. Então, como um homem, há 3000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo, ele podia ter uma visão de como seria a vida do Messias. Como o Messias seria apresentado. Só um homem com todos esses atributos, profeta, sacerdote, rei, e Davi, ele se torna então um escolhido de Deus, um separado de Deus. Ele era pastor, soberano, cantor, profeta, juiz, poeta, sacerdote, agricultor e autor de muitas canções. Muitas vezes nós nos apegamos ao Salmo 23, mas para entender essa proteção, porque é um salmo que não fala de aflição, fala de proteção. É um salmo que nos traz a proteção de Deus. Independente de qualquer situação, Deus estará nos protegendo, estará nos guardando. Porém, esse salmo não pode ser deslocado do Salmo 22 e nem do Salmo 23. Esses 3 salmos, eles se tornam um só. Os 3 salmos formam um todo inseparável.
e apresentam na visão profética do rei Davi a anunciação do sumo sacerdote. Ele anuncia a vinda do Messias. Ele mostra, dentro das palavras do Salmo 22, como o Messias se apresentaria. O Salmo de número 22 registra o passado, o ontem, como que nós podemos chegar a ter um sumo sacerdote ele vem trazendo todo o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, e ele diz, no Salmos 22, versículo 12, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão, que despedaça o que ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. É toda a descrição da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, só um homem que tivesse esse entendimento do Messias, ele poderia escrever o Salmo de número 23, sabendo, antes de nós ouvirmos falar de Jesus, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, ele já descreve todo o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Entre malfeitores, suas vestes foram lançadas sorte sobre ela, suas mãos e seus pés perfurados. Davi não estava falando dele mesmo, estava falando declarar o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Quando nós temos o conhecimento de quem é Jesus, nós podemos com certeza esquecer toda a aflição. Ainda cantamos nessa noite, noites traiçoeira, ainda que venha uma noite traiçoeira, Ele vai nos amparar, Ele vai nos cuidar. E é exatamente esse salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito da versão que diz, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. De nada sentiremos falta, porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus filhos. Então o Salmo 23, ele é o presente, é aquilo que nós estamos vivendo continuamente. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, Ele vai cuidando de cada detalhe na nossa vida. Os Salmos de número 22 é o registro do passado para que nós possamos chegar a desfrutar da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Se nós não reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, saber que Ele morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida em abundância, eu não consigo entender esse Deus que me cerca, esse Deus que cuida de mim, esse Deus que refrigera a minha alma, que me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Eu preciso entender a morte de cruz. Preciso saber por que Ele morreu na cruz do Calvário. O Salmo de número 23, o rei Davi, ao escrever, era inspirado em toda
a sua vida, como ele viveu, como ele cresceu, como ele foi chamado, como Deus foi colocando ele nos momentos certos, onde ele deveria estar, foi elevando a vida de Davi. Então Davi, ele tem um conhecimento desse Deus. O Salmo 22, ele aponta para a cruz. Quando você lê o Salmo 22, tudo aponta para a cruz. Do versículo 12 até o de número 18, fala sobre a cruz. Tudo o que aconteceu na cruz. Tudo como aconteceu o nosso Senhor Jesus Cristo no dia em que Ele foi crucificado pelos nossos pecados. A redenção. O Salmo de número 24, ele descreve a volta de Jesus. Nesses dias, muito nós temos falado, Jesus está às portas. E nós temos que saber que isto também, o salmista Davi, ele já tinha uma visão da volta de Cristo. Ele já tinha uma visão de como o Senhor iria voltar. Ele agora vai voltar como rei. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo de número 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele vai entrar triunfante. Quem vai entrar triunfante? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E toda a terra se renderá a Ele. Todo joelho se renderá a Ele. A igreja gloriosa, a bênção do Senhor, o sorriso de Deus para cada um de nós, o Senhor se voltando para nós. E esta era a visão que Davi, ele tinha. Jesus voltando, Jesus crucificado, Jesus voltando, e no Salmos de número 23, a proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. A proteção diária. Nós estamos debaixo de uma proteção. Ele tem nos guardado. No Salmo 22, Jesus, o Salvador da humanidade, ontem. Hoje, no Salmo 24, proclama o Senhor do universo, Jesus reinando. Então, o Salmo 22 e o 24 se referem a Jesus. E o Salmo de número 23, a qualidade do seu pastoreio, a provisão que Jesus tem nos proporcionado hoje. O Senhor é o meu pastor. De nada eu sinto falta. De nada nos faltará. O Salmo 24 repousa a nossa esperança. Por que nós estamos confiando no Senhor, mesmo andando em lugares perigosos? Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, porque nós temos a certeza que o Senhor voltará. E voltará para buscar a sua igreja. Então, no Salmo 24, repousa a nossa esperança. Portas e portais, sua presença, a nova Jerusalém.
quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a igreja gloriosa, a igreja que permaneceu firme, a igreja que, ainda que passou por situações difíceis, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeu mal algum, porque o Senhor estava nos guardando, o Senhor estava cuidando de cada um de nós. O Salmo 23 está a nossa segurança. Esse salmo, pode observar que não se manifesta queixas ou aflição ou súplicas de livramento. O salmista, ele decorre no Salmo 23, e em nenhum momento nós vemos ele se manifestar com alguma queixa, ou com alguma aflição, ou com súplica de livramento. Mas é um salmo da certeza. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai cuidar de toda e qualquer situação. Não temas. É um cântico de confiança e gratidão ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada sentirei falta. Ele provê todas as coisas. Todas as coisas Deus provê. Ele provê o alimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor está cuidando de cada detalhe, de cada situação. Abra a tua Bíblia no livro do apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7, diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos antes que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a segurança das ovelhas. Eu sou quando as ovelhas têm acesso ao aprisco da noite e pode descansar. E o pastor, ele dorme na porta do aprisco. Ele cuida das ovelhas. E se alguém entrar no aprisco e que não for pela porta, é ladrão e salteador. Então Jesus, ele se posiciona como o bom pastor. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é o único acesso à salvação. Segundo plano de Deus é descanso. No Salmo de número 23, o Senhor nos fala de um lugar de descanso, um lugar de refrigério. O Senhor nos promete levar aos campos verdejantes, a um campo de descanso. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Deus nos promete no Salmo 23? Nos levar às águas tranquilas, levar às águas calmas. Refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Então, o Senhor está nos prometendo águas tranquilas, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor promete águas tranquilas. Algo que a ovelha não bebe é água turvas, ou águas agitadas. Por isso que o salmista, ao escrever o Salmo 23, ele sabe que as ovelhas precisam de águas tranquilas. E o Senhor, Ele nos prepara o quê? Águas tranquilas. Ele nos prepara águas para que possamos beber e saciar a nossa sede. O Senhor, Ele tem bênção para nossas vidas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Senhor, Ele promete água e saciar a nossa sede, para que nós possamos ter águas, rios de água viva, saindo de dentro de nós. Quando é que nós temos água viva, rios de água vivas, saindo de dentro de nós? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando recebemos nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele nos dá a direção, Ele nos conduz nas veredas da justiça. O que mais estamos precisando nesses dias? Direcionamento. As pessoas estão desorientadas, mas o Senhor promete nos dias difíceis, nos dias de agitação, Ele nos promete o quê? Conduzir, levar para um caminho correto, uma direção que conduz às veredas da justiça. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quantos estão precisando de um direcionamento? É Jesus quem nos dá. O salmista Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo um sacerdote, um profeta, um poeta, ele buscava em Deus um direcionamento. Ele tinha uma nação para dirigir, mas ele não confiava em si mesmo, ele confiava na direção de Deus. Os dias de hoje, nós estamos precisando que o Senhor venha nos direcionar. Há muita injustiça hoje no mundo. Observamos, ficamos até frustrados de tanta injustiça. Mas a palavra diz que Ele refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O que mais precisamos é refrigério, nos aquietar, receber esta paz, receber essa tranquilidade, saber que o Senhor está na proteção do seu povo. O quarto ponto que o salmista fala é exatamente sobre proteção. Um mundo espiritual de ameaças, não só naquilo que os nossos olhos materiais veem, mas há uma ameaça espiritual que muitas vezes nós não vemos. A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra corpo, não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Algo que nós não vemos, algo que está no mundo atmosférico, que nós não enxergamos, mas ele está sobrevoando, e ele está direcionando as pessoas. E muitas vezes nós não nos apercebemos, mas o Senhor traz exatamente esta proteção, uma proteção espiritual, algo que nós não sabemos como lidar, não sabemos como nos livrar
de todo esse mal que sobrevoa, principados e potestades, mas o Senhor cuida de cada um de nós. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, ele diz a Simão Pedro: olha, Simão Pedro, o inimigo, ele estava te rodeando, ele estava te cirandando. Satanás, o inimigo, ele estava te cirandando, mas eu roguei por ti. Deus está rogando por nós. Deus está nos guardando. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Possa tragar. Essa proteção nós precisamos ainda hoje. Jesus disse para Simão Pedro: olha, Satanás, ele vos pediu para vos cirandar. Ele vos pediu. Essa passagem nos lembra a história de Jó, quando o inimigo, ele se aproxima de Deus e diz: olha, mas você também cerca Jó de toda a segurança. Tira a segurança dele para ver se ele não te nega. Muitas vezes o inimigo está pedindo isso. Deixa eu cuidar dele. Deixa eu tirar os bens que você tem dado. Deixa eu ir contra a família dele. Mas o Senhor diz: não, nos meus ungidos você não toca. Nos meus separados você não toca. Ah, se não for o Senhor, o inimigo já teria nos derrotado. Porque legalidade ele tem. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a misericórdia de Deus é quem nos guarda e que nos protege. Não é porque eu sou santo, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo. É porque Deus é misericordioso. E Ele não permite o inimigo se aproximar de nós. Então, esta é a proteção. No mundo espiritual, que a gente não enxerga, que a gente não vê, o inimigo, ele está desejoso da nossa alma, de nos roubar, de nos destruir. Jesus mesmo diz: olha, o inimigo ele só veio roubar, matar e destruir. E esta é a proteção que Davi, ele via e relatava no Salmo 23. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu guarda. Como viver sem proteção? E além disso, Deus vai nos preparar algo grande. Davi, ele diz que Deus preparava algo perante os seus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A proteção. Deus ainda nos dá o direito de sentarmos à mesa, de sermos ungidos, separados. Como nós vamos viver sem esta proteção? Como nós vamos viver sem esta comunhão com Ele? Então o salmista Davi, antes de escrever o Salmo de número 23, ele tem a visão que o Senhor viria e daria sua vida na cruz. Outro homem que ele tem a visão que ele precisaria de um restaurador, de um restituidor, é Jó. Jó, se deparar com tamanha aflição, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Hoje, nós temos que ter essa certeza, que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nós lemos sobre a vida de Jesus está relatado no livro de Salmos, de capítulo 22. O Messias sofre, mas triunfa.
Ele venceu a morte. E Ele vencendo a morte, Ele nos dá a vitória. Ele nos faz mais do que vencedores. Essa comunhão nós precisamos. Ele sempre está conosco. Ter essa confiança. Sabe, muitas vezes nós nos apegamos na oração de aflição, de queixas, e nos esquecemos de glorificar pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem concedido a cada um de nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O inimigo muitas vezes tenta nos afligir, para que nós venhamos desanimar, desistir, mas nós temos que olhar para o Jesus vencedor. Um Jesus que não está pendurado numa cruz, um Jesus que não está em um túmulo, mas um Jesus que venceu a morte, um Jesus que está vivo, e Ele veio dar vida e vida em abundância. É nele que nós temos que confiar. Como o salmista, ele tem esta visão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas um salmo para nós decorarmos, mas é um salmo para nós entendermos quem é Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada sentirei falta. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua nos traz o refrigério, Ele nos faz descansar. A quem nós temeremos se Deus é por nós? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Esta era a palavra do rei. Ainda que eu andasse em um lugar perigoso, a minha certeza é que tu estarias comigo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 em diante, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados
como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor. Você crê nessa palavra? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do seu amor. O salmista Davi, ele não escreve simplesmente porque veio da sua própria sabedoria, algo para que ele escrevesse, mas veio uma revelação do Pai, do Messias. Nós estamos aqui hoje, porque o Espírito Santo revelou o amor de Deus ao nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, ele está nos dizendo: não temas, eu estou convosco todos os dias. Nada nos faltará. Nada. Ele cuida. Ele é a porta. É Ele quem está cuidando da sua casa, da sua família, da sua vida. Confia nele. Conhecendo o Cristo da cruz, nós sabemos que o Cristo Rei está cuidando de nós. Você crê nesta palavra? Aí você pode tomar posse do Salmo 23. Eu tenho visto o Salmo 23 em vários lugares, mas muitas vezes nós não sabemos que para desfrutar do Salmo 23 é necessário conhecer o Messias do Salmo 22 e o Rei do Salmo 24. Conhecendo o Messias que deu a sua vida na cruz, e tendo a certeza do Messias Rei que vai voltar, buscar os seus escolhidos, nós vamos viver debaixo da bênção do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Quantos creem nessa palavra? Coloque de pé. O Senhor é o nosso pastor. Essa palavra não é uma palavra de queixa, mas é uma palavra de gratidão. É uma palavra de reconhecimento da proteção. Davi não manifesta queixa, aflição ou súplicas de livramento. Ele tem a certeza. Quando nós temos a certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida em abundância, e que a sua promessa de voltar e reinar e levar os seus, ela está próxima. Nós agora estamos vivenciando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o salmo da vitória. Esse é o salmo da proteção, daquele que confia no Senhor, daquele que sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas venceu a morte, ressuscitou e vai nos dar uma vitória gloriosa. Fale com o Senhor nesse momento.
Agradeça a Ele por Ele ser o seu pastor. Agradeça porque Ele tem cuidado de você. Agradeça que diante de um mundo de tanta violência, Ele tem te guardado dia a dia. Ele está contigo todos os dias da sua vida. O Senhor tem guardado a tua casa. O Senhor não tem deixado faltar nada. Ao invés de queixar, comece a glorificar a Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te chamou. Você é especial para Deus. Ninguém pode tocar em você. Deus dá ordem aos seus anjos, te guardando e te livrando. O Senhor te dê a bênção da longevidade. O Senhor te dê a bênção da proteção, da guarda, do refrigério. Confia no Senhor. Ele é o nosso pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continue nesta palavra. O Senhor te guarda. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da tua casa. Não temas. Deus está contigo. Senhor, meu Pai, somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos amparado. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, te agradecemos, Pai, nesta noite. Senhor, estamos iniciando mais um mês. Senhor, estamos adentrando ao mês de maio. Senhor, os dias são difíceis, mas o Senhor está conosco todos os dias. Vamos vencer o mês de maio também, como vencemos o mês de abril. O Senhor nos dará condições para vencer esse mês que estamos adentrando. Senhor, que venha sobre o seu povo a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus. Amém.